Continuando aí, nós já estamos na questão 64. Vamos ver se a gente consegue então acelerar aqui para a gente conseguir fazer tudo. Michele, o assunto é complexo, mas você explica bem. Que bom. Que bom que está dando para captar. A gente não vai compreender tudo de uma vez, tá, pessoal? Mas é um processo. A gente vai aí voltando, lendo outras obras e a gente vai tentando entender, tá bom? Não se assustem se vocês não estiverem compreendendo tudo, tá? Bruno, seja bem-vindo, tá chegando aí agora na live, acompanha aí com a gente. Nós estamos no Livro dos Espíritos, então vamos continuar na segunda parte com a questão 64. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, pessoal, e quiser seguir comigo, fiquem à vontade, tá? A questão 64, ela vai dizer o seguinte, eu vou fazer uma leitura para a gente poder compreender melhor. Olha só. Kardec pergunta então: Vimos que espírito e matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital seria um terceiro elemento? Então, olha só, vimos que espírito e matéria são dois elementos, né, constitutivos do universo. O princípio vital seria um terceiro elemento? Então, olha só como que Kardec estava ali compenetrado, né, pessoal, para entender essa questão. E aí a resposta que ele recebe é a seguinte: ele é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele próprio tem sua origem na matéria universal modificada. Olha só, ele próprio tem sua origem na matéria universal modificada. Para vós é um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois tudo deriva de um mesmo princípio. Disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. É a consequência do que dissemos. Então, pessoal, aqui a gente vai começar também a aprofundar um pouco mais sobre o que seria, então, esse princípio vital, esse fluido vital. Ele é um elemento constitutivo do universo? E eu acho que a resposta dos espíritos aqui ela é de certa forma clara para a gente, né? Ele é sem dúvida, então, né, esse elemento, um elemento necessário à constituição, mas ele próprio tem sua origem na matéria universal modificada, então ele não é uma terceira coisa. Então existe o espírito e a matéria. Então o fluido vital ele tem sua origem nessa matéria universal que passou por uma modificação, né? É o que ele está explicando aqui. E aí ele dá o exemplo do oxigênio e do hidrogênio, que não são elementos primitivos, né? Mas que não são elementos primitivos, mas que deriva de um mesmo princípio. E aí ele vai, os espíritos vão finalizar dizendo assim: disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente, né? Então esse princípio vital não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria. Então vamos imaginar, né, matéria e espírito. Na matéria ali deriva uma propriedade especial, né, que vai então passar por certas modificações e que vai constituir esse princípio vital, ou esse fluido vital. É a consequência do que dissemos. Aqui fica um pouquinho mais claro, né? Se a gente for olhar com bastante atenção, fica mais claro um pouquinho do que é então esse fluido vital. Ele não é um terceiro elemento, mas ele deriva então daquela matéria que ele vai chamar aqui uma propriedade especial da matéria universal, né? Que passou então por algumas transformações, algumas modificações. Vamos ver o que Miramês vai dizer sobre essa terceira força. Ele vai chamar aqui o princípio vital, o fluido vital, de uma terceira força, né? A primeira espírito, a segunda matéria
Então olha só. Ele vai dizer aqui, para quem estiver seguindo comigo aí, no capítulo 13, página 199 do Filosofia Espírita, tá, pessoal? Para quem estiver seguindo aí comigo. Miramês, então, vai dizer o seguinte: a força vital, ou seja, esse fluido vital, esse princípio vital, é um agente divino, na divina extensão do universo, filha do fluido cósmico, que nasce nas mudanças de vibrações ideada pelo grande soberano, que é Deus no caso, né? Entretanto, é bom ficar bem claro que, por trás de todas as mudanças de comportamento da energia divina, operam mãos dos engenheiros siderais, espíritos altamente evoluídos, encarregados na cocriação do Senhor de todos os mundos. Então, aqui ele se refere, pessoal, mais especificamente, eu acredito que seja com relação a essas modificações que os espíritos alegam aqui, né? Eles colocam que acontece dessa propriedade especial da matéria universal, que origina, então, o princípio vital. Então, dessas modificações que também são operadas, né, por esses engenheiros siderais, que são espíritos altamente evoluídos, que trabalham também cumprindo as ordens e as permissões de Deus, né, na cocriação de todos os mundos, né, trabalham diretamente para cumprir a criação, para que a criação aconteça mesmo, né? Tem um outro ponto aqui que eu queria também dividir com vocês, onde Miramês vai dizer o seguinte: o espírito, eu achei bem interessante esse ponto, o espírito, para comunicar ou manifestar-se na matéria, tem seu agente, que seria esse fluido, né, propondo a sensibilidade entre um e outro extremo. Esta é uma lei estabelecida em tudo, mesmo no mundo haverá de existir os intermediários para se processar o equilíbrio e a harmonia. Então, pessoal, o espírito, para ele se manifestar, então, ele passa por esse agente do fluido vital. E a minha dúvida aqui, claro que quando a gente está lendo, a gente está estudando, surgem dúvidas. Se quando o Miramês disse isso, ele estava querendo dizer com relação ao espírito encarnado ou ao espírito desencarnado agindo na matéria. Isso é uma dúvida que eu fiquei aqui durante esse estudo. Mas de toda forma, né, o mais importante a gente entender aqui é que esse fluido, então, esse princípio vital, ele propõe a sensibilidade, né, para se comunicar, então, entre matéria e espírito, que ainda não é o perispírito que nós vamos estudar ainda. A gente ainda vai chegar na parte do perispírito, mas ainda não é. E eu acho interessante a gente ter essa ideia, né, de que o espírito, para se comunicar ou manifestar, ele tem a favor dele, então, né, para auxiliá-lo nisso, essa força vital, esse princípio vital, então, que vai sensibilizar um extremo ao outro. O que é o extremo ao outro? A matéria e o espírito são dois extremos. Então, o fluido vital, ele vai transitar entre um e outro e vai auxiliar, vai sensibilizar para que aconteça, então, essa comunicação e essa manifestação. E aí eu fiquei pensando também, né, com relação a isso. Nós aqui nós estamos encarnados. Nós somos espíritos encarnados no planeta Terra. Nós, então, nós possuímos, então, esse fluido vital, essa força vital que ele chama aqui. Ele chama de agente divino, força vital. Pessoal, a nomenclatura é enorme, tá? Então, quando aparecer, às vezes vocês pode parecer ou pode sugerir que seja uma outra coisa, mas é esse princípio vital, esse fluido vital. Eu gosto de chamar de fluido vital. Para mim fica mais claro. Mas vai aparecer aí outros nomes em algumas obras, tá? Então fiquem atentos para que vocês não desviem da ideia do que seja esse princípio vital.
Então, voltando ao exemplo aqui, né? Nós somos seres encarnados no planeta Terra. Nós, então, possuímos esse fluido vital que permite, então, essa sensibilidade entre o nosso espírito, que é imortal, com a matéria. Então, é um exemplo também que a gente pode utilizar. Quando o espírito está desencarnado, aí é uma outra história. Aí a gente vai... Eu quero ver se eu consigo localizar em alguma parte algum exemplo que traga isso pra gente. Eu acredito muito que na obra de André Luiz traga esses exemplos, né? Dessa comunicação, dessa manifestação quando do espírito desencarnado. Mas é uma coisa também pra gente pesquisar, pra gente ler, pra gente buscar, pra gente poder fazer essa comparação. Seria interessante também, né? Eu acho que faz parte do estudo, faz parte da nossa reflexão, né? O João disse aqui, essas questões nos põem muito a pensar. É verdade, né? Só de poder refletir, né, João? Poder pensar e analisar, a gente está fazendo uso aí dessa razão que nós já alcançamos e podemos utilizá-la, né? E aí, pessoal, para finalizar a questão 64, Miramês vai dizer o seguinte: quem fugir das normas da natureza divina criará situações de difícil solução em seus caminhos. Então, olha só, quem fugir das normas da natureza divina criará situações de difíceis soluções em seus caminhos. É por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos indica que fora da caridade não há salvação. A caridade se realiza quando respeitamos todas as leis criadas por Deus para garantir e sustentar a sua grandiosa criação. Fugir dela ou delas é procurar sofrimentos em toda parte, né? Deixa eu responder a pergunta da Maria Cristina. Disse que fluido vital seria no momento um estado rudimentar ainda. Não. Na verdade, a matéria, quando ela já atinge um certo nível, né, um certo patamar, ela vai ser influenciada, ela vai conseguir absorver o fluido vital, e aí ela vai passar por um processo de sensibilização, que Miramês ajudou a explicar. Vai passar por um processo de sensibilização, de modificações na sua estrutura, para então dar futuramente, né, ser aí um abrigo para o espírito. Então, futuramente, quando ela passa por esse processo, vai então ser possível que o espírito ali se abrigue. Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas o fluido vital, ele pode até passar por exemplo, o mineral, a pedra está lá, tem uma pedra gigante. Imagine vocês aquela pedra bem, bem grande ali. O fluido vital, ele está, né, pessoal, por toda a criação, que é o que a gente falou aqui agora há pouco. Agora, a pedra, ela está em um estado onde ela vai absorver esse fluido vital? Ainda não, porque ela está passando pelos processos evolutivos, pelas transformações. Vai demorar um bom tempo ainda, né? Para que isso aconteça. Então, não é o estado rudimentar ainda. Tá? Eu não sei se eu consegui captar a sua pergunta, tá, Maria Cristina? Mas se tiver alguma dúvida, você pergunta de novo. Tá bom? Mas, pelo que eu entendi, a sua dúvida é se o fluido vital seria no momento de um estado rudimentar, mas não é ainda. Se a gente estiver no estado rudimentar, a gente não vai ter capacidade de absorver. Certo? Eu acho que a ideia principal é essa. A partir de um certo momento, a gente vai ter essa capacidade de absorver. E aí, aquele ser inorgânico, né, eu quero dizer. E aí, então, ele vai passar por todos os processos, pelas transformações. Miramês ajuda a gente a entender que também esse processo é supervisionado pelos espíritos altamente evoluídos, que vão também auxiliar esse processo, para que futuramente, né, em um longo processo, uma longa etapa, aquela matéria possa abrigar o espírito. Tá bom? O João completou que ela ainda não tem condições de abrigar tais potencialidades. Uma dessas potencialidades, vocês lembram, né? Que Miramês falou lá no comecinho, que é a razão. E aí, então, o animal, pessoal,
que não é o ser humano, ele tem ali... ele ainda não está dotado da razão, mas ele pode vir a se tornar dotado da razão dependendo do seu processo evolutivo, né? Ele vai passando pelas etapas também. Ele tem o fluido animalizado, o fluido vital, mas ainda não está no estágio do homem que, como o Miramês ajudou a gente a entender, está no estado superior. Nesse sentido, justamente por dotar a razão. Então é mais ou menos por aí que a gente vai entender esse processo. Pessoal, agora, com relação às questões... Deixa eu olhar o tempo aqui. As questões 65, 66 e 67, eu quero ler aqui com vocês, porque eu acho que é importante a gente ler e ir comentando. E se o tempo permitir, a gente olha rapidinho no Miramês. Tá? Eu já até selecionei os trechos, tá? Mas o mais importante é a codificação, é o que está aqui no livro dos Espíritos. E aí, se der tempo, eu acredito que vai dar um tempinho, a gente volta no Miramês para a gente complementar o que a gente está lendo aqui. Então, olha só, questão 65. Kardec questiona aos espíritos: o princípio vital reside num corpo que conhecemos? Então, olha só, o princípio vital reside num corpo que conhecemos? E a resposta diz o seguinte: ele tem sua origem no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Olha só os nomes, né, que vai aparecendo. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então aqui a gente já tem uma definição melhor. Nós ainda vamos chegar lá no perispírito, tá, pessoal? E aí a gente vai comparar essas informações que tá aqui. É até bom a gente anotar para depois a gente comparar, para a gente ver se ele já está falando do perispírito. Eu acho que ainda não, mas a gente vai chegar lá para a gente poder comparar, tá? A gente vai chegar juntos. Então, né? Ele vai dizer então que esse fluido, que esse princípio vital é o intermediário, então, o elo entre o espírito e a matéria. Questão 66. Depois a gente vai costurando aqui, pessoal. Kardec questiona: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Então, esse princípio vital ele varia seria o mesmo que perguntar: esse princípio vital ele varia de acordo com os seres orgânicos ou é o mesmo? E aí os espíritos respondem: sim, né? Então é o mesmo para todos os seres orgânicos, modificado de acordo com as espécies. É isso que lhes dá o movimento e a atividade, distinguindo-os da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o concede. Então, olha só, mais um pouquinho para a gente entender, né? Então, na verdade, o princípio vital é o mesmo, mas ele vai se diferenciar, ele vai se modificar de acordo com a espécie. Então, a gente imagina aí todo o reino animal, os seres humanos também, por ser dotado da razão, né? Então vai haver essa modificação de acordo com as espécies, né? E aí a gente vai entender, então, é isso que lhes dá um movimento e atividade e distingue, né, esses seres orgânicos dos seres inorgânicos, que é aquela matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, a matéria recebe esse movimento, ela não o concede. Então ela recebe o movimento, ela não concede esse movimento a uma outra coisa. Questão 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou, na verdade, ela só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Então, a vitalidade, esse conceito de vitalidade, né, que a gente está falando, é um atributo permanente do agente vital? Ou, na verdade, ela só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? E aí a resposta diz o seguinte: ela só se desenvolve com o corpo, o princípio vital com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não constitui a vida?
É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Então, olha só. E aí, pessoal, vai ter essa questão 67 vai ter a letra A, que vai ajudar também a aprofundar um pouquinho mais. Olha só o que vai ser dito. Podemos dizer que a vitalidade está em estado latente. Aliás, ele pergunta, né? Podemos dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não se encontra unido ao corpo? Olha só, vou ler de novo, hein? Para a gente poder captar melhor. Podemos dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não se encontra unido ao corpo? E a resposta, sim, é isso. Então, a vitalidade ela está em estado latente, né? Mesmo quando esse agente vital não se encontra unido mais ao corpo, né? Quando o corpo morre, quando o corpo perde, então, as condições de funcionamento. E a resposta, sim, é isso. Kardec, então, vai escrever uma pequena nota aqui para ajudar a gente a compreender também esse ponto. Olha só o que ele vai dizer. Isso aqui é o próprio Kardec, tá, pessoal? Que faz uma observação. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe seu impulso da atividade íntima ou princípio vital que nele existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Então, né, pessoal, é aquilo que vai fazer com que aquele corpo se movimente, aquele corpo tenha vida, aquele corpo, né, haja sobre o meio onde ele esteja, né? Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes conserva e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Então, mais um ponto para a gente poder pensar aqui, né? O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe seu impulso da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz. Isso aqui é muito importante. Se a gente conseguir captar essa parte, já é muito importante. A Cláudia está perguntando aqui, quando a gente morre, imediatamente perdemos o fluido vital? Esse fluido vital ele vai se esgotando, né? Ele vai deixando de habitar aquela matéria ali. E aí eu acho que a gente vai conseguir compreender isso melhor, esse ponto, essa pergunta, Cláudia, quando a gente estiver estudando o perispírito. Eu acho que a gente vai compreender melhor como funciona esse corte ou esse rompimento aí de espírito e matéria, né? Que é o esvaziamento, então, do fluido vital. O fluido vital, ele não mais abriga aquela matéria orgânica. E aí, então, acontece, então, essa separação. Eu acho que vai ficar mais claro com relação ao perispírito, tá? A gente vai retomar muito quando a gente for estudar o perispírito. Então, pessoal, vamos olhar rapidinho, então. Eu acho que eu vou olhar a questão 67, porque ela é a que mais está mais completa aqui para a gente poder compreender. Na questão 67, né, o capítulo 16 aí do Filosofia Espírita, volume 2, Miramês vai falar sobre o agente vital. Ele vai falar sobre a vitalidade, então, para a gente compreender melhor. Como foi dito aqui, né? Kardec perguntou, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou na verdade, ela só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? E aí ele vai analisar um pouquinho sobre essa questão. A vitalidade desenvolve-se quando irradia em um corpo, impulsionando-o para o movimento. Então nós, agora, atualmente, nós possuímos essa vitalidade. Concordam? Então, olha só, ela se desenvolve quando irradia em um corpo, impulsionando-o para o movimento. No encontro do corpo com ela, expressa-se a vida. Né? Então, a vitalidade, né? Esse agente vital com o corpo, ele então expressa-se a vida. Por isso dizemos sempre que a vida é movimento. O espírito também é vida.
ele alcança valores maiores que a própria vida, que poucos conhecem. E aí ele vai dar um exemplo aqui muito legal para vai ajudar a gente a compreender ainda mais um pouquinho. Olha só. Para melhores deduções sobre a força vital, em um corpo pode-se analisar uma corrente elétrica quando aciona um motor e faz mover um maquinário. Olha o exemplo que ele vai dar aqui. Ela, ao chegar, né, essa força vital, ela, ao chegar, dá vida, porque faz mover os aparelhos antes inertes. Pode-se observar o feto no ambiente gerador. Olha só que interessante, ele vai citar a gestação aqui. Pode-se observar o feto no seu ambiente gerador. Com poucas semanas, recebe uma corrente vital que o faz mover-se. De sorte que o coração, ainda um rudimento desse órgão sagrado, começa a bater, impulsionando assim o fluxo sanguíneo, permitindo aos órgãos em formação um estado saudável, em diligência ativa na formação do corpo. Sem esse agente vital, não pode haver vida. Então, sem um agente vital, não pode haver vida. E ele, sem a matéria, não pode encontrar a expressão da própria existência para a visualização dos homens. Então, para ele ficar visível a nós, pessoal, ele tem que encontrar a matéria, que aí fica visível a nós. Então, olha que interessante esse exemplo que ele dá da gestação, da corrente elétrica, né, que ele cita, e depois ele cita a gestação. Eu achei muito interessante, porque realmente é aquela imagem que a gente tem, né, de quando acontece a fecundação e ali começa então a se desenvolver. Isso mesmo, olha só, a Cláudia está dizendo aqui, então se comprova que o feto já é a vida. Então já foi ligado ali o princípio vital. Olha que interessante. Então já é uma vida, né, pessoal? Já é uma vida que está ali se desenvolvendo, né? Com poucas semanas, recebe uma corrente vital. Olha só, corrente vital. Que o faz mover-se. De sorte que o coração, ainda um rudimento desse órgão sagrado, começa a bater, impulsionando assim o fluxo sanguíneo, permitindo os órgãos em formação um estado saudável, né? E aí permite então a formação do corpo. Olha que interessante. Então, a partir desse fluido, né, desse agente, dessa vitalidade, desse fluido vital, que já, essa corrente, né, que ele chama aqui, ele chama de corrente vital, que já começa a correr ali, né, aquela matéria já está apta, então ela absorve, né, e aí vai acontecendo todas as etapas da formação uterina, né. Deixa eu ver se tem uma outra parte que eu queria. E aí, para finalizar, então, essa questão 67, pessoal, eu vou ler o último trechinho aqui da análise para a gente poder, então, concluir a live de hoje. Já vai dar o horário. Érica, eu não entendi a sua pergunta. Ah, sim, você diz, sim, enquanto estamos vivos, estamos ligados ao cordão, né? Que é uma ligação ali. Aí também é um ponto que eu acho que a gente vai entrar quando a gente for falar do perispírito, viu, Érica? Eu acho que lá a gente vai conseguir entender melhor esse ponto que você está levantando aí. A G está perguntando aqui: muitas mães sentem no momento que ficam grávidas? Eu não sei te dizer, G, mas uma coisa que acontece muito é de outras pessoas perceberem que a mulher está grávida. Às vezes a mulher nem sabe, nem percebeu ainda que está grávida, e outras pessoas percebem. Vocês já repararam que acontece isso? Será por quê que a gente bate o olho, a gente sabe? Já aconteceu isso comigo já algumas vezes. Às vezes a pessoa nem sabia, e eu sabia que a pessoa estava grávida. Engraçado, né? Pode ter alguma relação, né?
A G tá falando aqui, pois eu tive essa sensação nas minhas 3 gestações. Olha só que interessante. Tá vendo, pessoal? Tudo tá interligado mesmo, né? Realmente, essa corrente vital, esse fluido vital, ele realmente é a base, é o que nos permite estar aqui, né? O que realmente faz essa ligação entre o espírito e a matéria, né? A Paty também tá falando que sentiu, né? Que sentiu quando tava grávida. Olha só, tá vendo? Eu acredito que a mulher sente, né? É uma coisa biológica, mas ao mesmo tempo é uma coisa sublime, né? Uma coisa espiritual até, né? Que se manifesta ali na matéria. Essa ligação, né? Esse processo, esse exemplo que ele vai dando aqui dessa corrente vital que começa a correr, né? Então, eu imagino que... E é uma coisa tão bonita que quem está em volta também percebe, né? Olha só que bacana. Pessoal, então pra gente encerrar, tá? Pra não estender muito tempo, eu vou ler só esse trechinho aqui pra gente finalizar. Tudo que existe se integra em uma corrente de vida universal, em busca do despertamento de todas as suas qualidades. E esse intercâmbio, essa união de todas as coisas, é força do amor de Deus para a paz e a luz de todas as criaturas. Homens, uni-vos no bem e vos sentireis melhor. Todas as portas se abrirão como que por encanto. Eis aí Deus e Cristo a vos ofertarem os caminhos para que possais compreender as leis que governam e assistem todos. E quando passardes a amar, a força vital, olha só a relação que ele faz aqui, né? Quando passardes a amar, a força vital que vos estimula a vida será mais ativa e vos mostrará ângulos mais convenientes para seguirdes em relação a Deus. Então aqui ele fecha esse ponto, pessoal, com uma reflexão muito profunda com relação ao amor. Então, quando a gente passar a amar, né, que é viver a lei número 1, essa força vital que habita em nós, que está em nós, ela vai nos estimular a vida, né? Ela vai ser mais ativa, vai nos mostrar ângulos muito mais iluminados, que vai nos ajudar na nossa trilha rumo a Deus. Então, realmente, se a gente refinar as nossas emoções, o nosso caminhar, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, claro que a gente não vai conseguir isso de um dia para o outro, é uma caminhada, é um processo, são várias encarnações, enfim. Então, se a gente caminhar nesse sentido, com essa consciência, pessoal, a gente vai então... essa força vital, né, esse fluido vital que abriga em nós, ele vai nos direcionar de uma forma muito mais proveitosa, mais ali realmente voltado, ele fala aqui, né, para seguirdes em direção a Deus, quer dizer, ela vai nos permitir essa força, né, essa vida que está dentro de nós, que nos permite viver, que nos permite passar pelas reencarnações, pelas experiências, ela vai nos impulsionar rumo à perfeição, que é o que todos nós buscamos, né? Então é muito bonito a gente imaginar que isso também está a nosso favor, se for bem direcionado, né? Todos nós possuímos, mas se a gente direcionar isso de uma forma positiva, como ele fala aqui, né? Se a gente se unir no bem, né? Ele fala unir-vos no bem e sentirás melhor, né? E aí essa caminhada ela vai superando toda e qualquer dificuldade que a gente venha a passar, que a gente venha a trilhar. Então eu acho que a mensagem de hoje, para finalizar, é essa, né? Vamos nos lembrar da lei do amor, que é a lei que o Cristo veio nos ensinar, veio nos mostrar, porque essa lei do amor, ela vai então abarcar todo o nosso crescimento, toda a nossa evolução, em todos os níveis, nos níveis que a gente nem consegue imaginar, né? Então fica aí essa reflexão. Não é um assunto simples, a live de hoje. Eu tive um momento de preocupação quando eu estava fazendo o estudo, mas
eu espero que tenha despertado em vocês o interesse, a vontade de ler essa parte do Livro dos Espíritos e também ler os comentários de Miramês. Como eu disse para vocês, tem um site aí que está disponível toda a coleção, vocês podem ir lá questão por questão e ler os comentários, porque esses comentários ajudam a gente a olhar um pouquinho mais, por mais tempo, aquela questão do Livro dos Espíritos que a gente às vezes fica com dúvida, ou então às vezes a gente não consegue assimilar, tá? Mas acima de tudo eu quero deixar um incentivo aqui para vocês, para que vocês busquem as leituras, busquem o estudo, porque é isso mesmo, a gente vai, pouco a pouco, a gente vai caminhando, a gente vai entendendo, a gente vai abrindo aí as portas para que a gente possa cada dia mais compreender um pouquinho mais do que a doutrina nos ensina e nos esclarece e ainda, acima de tudo, nos revela, né? A Kelly está perguntando a próxima live. Nossas lives são todas as terças-feiras, Kelly, a partir das 8 horas, horário de Brasília, tá bom? A Érica chegou aí, a Érica é minha amiga, saudades de você, que bom que você chegou aí pra gente fazer a prece. A Cláudia já amei o grupo no Telegram, que bom, pessoal. Quem ainda não estiver participando do grupo no Telegram, tá, pessoal, eu prometo que eu não fico mandando coisa toda hora pra vocês, é só coisas pontuais, às vezes tem dia que eu nem mando nada, tá, pra não ficar também enjoativo. Então é aquela mensagem, aquele trecho, ou algo que eu acho que é importante de compartilhar, e aí eu mando para vocês, porque às vezes a gente tá ali atravessando o dia e às vezes chega aquela mensagem, chega aquela palavra que ele já ajuda a gente, né? Então, para quem está no Telegram, eu vou mandar a frase do Papa Francisco para vocês assim que terminar a live, e assim que eu postar a live no YouTube, vou mandar o link para lá, porque tem muitas pessoas que não têm Instagram. E aí as pessoas vão acompanhar pelo Telegram e pelo YouTube. Combinado? Pessoal, muito obrigado pela presença. Érica, Michele, né, pode mandar, que gostamos, que bom. Eu prometo que ao longo do tempo aí nós vamos diversificar o conteúdo do Telegram. Eu ainda estou aprendendo a mexer, estou vendo como é que funciona, estou vendo como é que está a aceitação de vocês também, para a gente poder, aos poucos, a gente vai diversificando e ampliando esse conteúdo. Locatelli, Borges, muito bem explicado, gostei de ouvir, que bom, obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda. Gemolina, obrigada sempre, Deus abençoe. Eunice também, muito obrigado pela presença. Pessoal, semana que vem a gente vai continuar aqui, a gente vai estudar as questões 68, 69 e 70. São 3 questões, mas o texto é um pouquinho maior. Então são só 3 questões na semana que vem, tá bom? Quem que tá aqui pela primeira vez é a Kelly, né? Que bom, Kelly. Foi a primeira vez de muitas lives que vou assistir quando puder. Obrigado pela presença. Larissa também. Edna sempre aí com a gente. Andréia Garcia também. Ótima noite, obrigado. A live fica salva aqui no IGTV, pessoal, e eu também posto no YouTube, tá? No nosso canal no YouTube. Para quem ainda não está no Telegram, pode acessar pela bio, tá? O link tá lá para vocês entrarem e participar, se inscreverem, né? Vamos lá então, pessoal, nos preparar para a nossa prece. Lembrando que nós vamos dedicar um momento da nossa prece às vítimas, né, pessoal? Aos nossos irmãos que desencarnaram lá naquele terrível acidente que aconteceu em São José dos Pinhais, e também aos nossos irmãos lá no Líbano, né, pessoal, que aconteceu aquela explosão tão violenta. Então vamos mentalizar um pouquinho aí para ajudar a espiritualidade a poder ajudá-los também, as famílias também, né, principalmente. Então vamos nos concentrar, além das nossas questões, vamos nos lembrar também dos que estão sofrendo tanto nesse momento. Vamos lá? Gisele tá aí, né, Gisele? Agora que eu te vi. Gisele me ajudou muito a construir a live, viu, pessoal? Quem ainda não segue o perfil Deus, Cristo e Caridade, que tá aí, ó, nos comentários,
Segue lá que vocês vão gostar. Vamos rezar pelo Líbano e pelas vítimas do Covid, né? E todos que estão em grandes necessidades. Nesse momento tá realmente, né, pessoal? Em 2 dias nós tivemos aí resgates coletivos muito sérios, né? Então vamos aproveitar esse momento para a gente mentalizar também por eles. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Suavizar a nossa respiração, elevando os nossos pensamentos, buscando forças superiores, a inspiração dos bons espíritos que nos acompanham, para juntos concentrarmos uma energia do bem, uma energia do amor, da caridade, da solidariedade, para que essa energia do bem, essa energia benéfica, possa ser utilizada pela espiritualidade em benefício dos nossos irmãos que estão em sofrimentos terríveis nesse momento. A Ti, Jesus, nosso Mestre, nosso Pastor, recorremos nesse instante com um pedido de graça, de misericórdia, de amparo aos nossos irmãos que desencarnaram na BR-277 em São José dos Pinhais, num grave e terrível acidente, onde tantos partiram, retornando à pátria espiritual de forma tão abrupta. Que eles sejam acolhidos, Mestre, sejam recolhidos, sejam ajudados e amparados na espiritualidade e tenham suas dores diminuídas e tenham o devido entendimento dos fatos, com uma visão mais ampliada do que nós temos nesse momento. Pedimos também, Mestre, pelos seus familiares, pelas famílias que nesse instante choram, sofrem, vivem um luto tão pesado e tão difícil. Que a sua luz curadora, que a sua luz amorosa, Mestre, visite esses corações estraçalhados pela dor. Esses corações que choram suas perdas. Que o seu olhar misericordioso nesse instante se dirija a eles, dando força, suporte, esperança, entendimento, esclarecimento no tempo devido, para que possam continuar as suas vidas, certos de que seus familiares continuam também no plano maior. Que toda dor que está presente nesse momento possa ir se transformando ao longo dos dias, dos meses, dos anos, em refrigério para a alma, em lembranças positivas que vão fortificar seus familiares que partiram e que já estão no plano maior. Pedimos também, Mestre, nesse instante, por todas as vítimas da grande explosão na cidade de Beirute, no Líbano, acontecido há poucas horas. Que a sua misericórdia, Mestre, se derrame sobre toda aquela cidade que chora os seus mortos, seus familiares, os amigos, as perdas materiais. Enfim, Mestre, console todos aqueles corações que nesse instante possam receber de Ti, de todas as equipes espirituais que trabalham lá, possam dar assistência e amparo a todos que foram vitimados por essa grande tragédia. Hoje dedicamos a prece a tantos irmãos que sofrem no mundo, pelos resgates coletivos, pelas provas. Dai a eles, Mestre, o entendimento, a força para seguirem adiante,
para entenderem e aceitarem no tempo devido os acontecimentos. Pedimos também, em especial, por todos que estão acometidos pela Covid-19, aos que desencarnaram também. Receba, Mestre, no seu coração infinito de amor, todos esses irmãos que partiram neste momento, de forma abrupta, rápida, sofrida, que as suas messes de amor e luz os envolvam em muita proteção e que eles possam também se restabelecer o mais rapidamente possível. Aos que estão vivendo a enfermidade, nesse momento, levai a cura, Mestre. Levai o bálsamo que consola, que dá esperança, que envolve os corações, aquecendo-os à luz da fé, do amor e da esperança em dias melhores. Que o seu infinito poder curador, Mestre, envolva todo o planeta Terra nesse instante. Pedimos também por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos lares, que não nos falte, Mestre, o alimento, o que é necessário à nossa sobrevivência. E que tudo o que nos envolve nesse instante possa resplandecer paz, equilíbrio, amor e luz. Derrame suas bênçãos salutares sobre essa semana, sobre esse mês que se iniciou com tantas perdas, mas sabemos que dias melhores virão. Sabemos que o seu amor é capaz de curar todas as dores. O seu amor por nós, Mestre, nutre e ilumina a nossa caminhada. Apesar de todas as dores, de todas as dificuldades, de todas as provas, sabemos que Tu caminhas conosco e que a Tua presença é o suficiente para nos fortalecer, para nos dar suporte, para seguirmos adiante. E também, claro, amparar os nossos irmãos que caminham conosco. Nos envolva, Mestre, em muita luz e muita proteção, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que a gente possa se lembrar sempre, né, pessoal, dos que estão em sofrimentos atrozes nesse momento, as famílias que sofreram as perdas, que a gente possa lembrar de todos eles nas nossas preces e que Jesus nos acompanhe, né, nos ilumine, nos dê sempre a visão do futuro, da esperança, para a gente seguir adiante. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês até esse horário. Hoje estendeu um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena. Eunice, Tânia, Sônia, Larissa, Ruth, Maria Conceição, Michele, Socorro, Cláudia, Fátima, Kelly, o Eugênio também tá aí, Eugênio Paiva, muito obrigado. Érica, minha querida amiga, Edna, todos vocês que estão aí até agora, muito obrigado. E semana que vem, gente, Lucelena, minha querida, saudades. Tereza, Magda, Gisele, Deus, Cristo e Caridade. Quem não segue ainda pode seguir lá, tá? O perfil da Gisele, vocês vão gostar muito. E pessoal, até semana que vem, com muita luz, muita paz nos nossos corações e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Professor, obrigado pela presença, Cristina também. Muita gente nova aí hoje, né? Muito obrigado, pessoal. E vamos seguir junto aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.